Olá, irmãos, tudo bem? Então vamos dar continuidade à leitura lá dos Evangelhos no livro de Mateus, né? Hoje continuamos no capítulo 12, versículo 22. A blasfêmia dos fariseus. E trouxeram-lhe então um endemoniado, cego e mudo, e de tal modo o curou, que o cego e mudo falava e via. E toda a multidão se admirava e dizia: não é este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isto, diziam: este não expulsa os demônios, senão por Beelzebul, príncipe dos demônios. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda a cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Aqui eles estão falando aqui que eles falaram que Jesus era filho de Davi por causa da genealogia, né? Da descendência de José. Por José, Jesus era filho de Davi. Também era um parente próximo, né? Longínquo, mas de Davi. E os fariseus já falando que ele era filho de Beelzebul. Daí Jesus falando assim: bom, se eu sou filho de Beelzebul, como é que eu vou estar jogando contra os demônios, vamos falar assim, e vou estar expulsando? Eu devia fazer com que eles ficassem, mas não que eles saíssem. Então, por isso que eles falavam que era de Beelzebul. Ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Quer dizer, de novo Jesus está falando aqui, por que eu ia estar fazendo, se eu fosse um demônio, por que eu ia estar fazendo, jogando contra os demônios, né? E se Satanás expulsar Satanás, está dividido contra si mesmo, como subsistirá, pois, o seu reino? E se eu expulso os demônios por Beelzebul, por quem os expulsa então os vossos filhos? Então daí dizendo que o pessoal que era do templo, né? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Ele já botou lenha na fogueira. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é consequentemente chegado a vós o reino de Deus. Jesus já colocou eles em xeque, né? Ou como pode alguém entrar em casa do homem valente e furtar os seus bens, se o primeiro não maniatar o valente, não amarrar o valente, né? Saqueando então a casa. Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta espalha. Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. Essa blasfêmia contra o Espírito provavelmente foi colocada pelos homens, tá? Porque o Espírito, veja bem, o Espírito não existe, já falei para os irmãos, não existe o Espírito Santo de Deus, não existe a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, porque daí se tiver a Trindade, todos eles são santos e todos eles, Jesus é Deus, daí só pode ter um Deus, então não. Mas todos os que fazem a vontade de Deus são chamados de servos de Deus, filhos de Deus na terra, né? E são espíritos santos de Deus, então essa parte aqui foi colocada pelo homem. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado, mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado nem o século nem no outro. Porque Jesus ia falar assim o Espírito, né? Se Jesus nem sabia desse Espírito, porque quando ele foi pregar lá, que ele foi pro deserto, ele não tinha noção, porque no deserto foi só mostrado para ele como que se movimentava os átomos, as células, as moléculas, que ele deu o nome lá que ele achava lá nas cartas, está escrito. Não foi falado nada para ele, nunca foi conversado diretamente com ele. Ele diz: Jesus era médio de inspiração, né?
Porque está escrito nas cartas pelo que a gente lê. Então Deus não conversava assim abertamente com ele, né? Porque ele tinha um propósito de vir. Então foi feito esse propósito, né? Que ele tinha que passar, ele sentia que ele tinha que passar. Mas eu acredito que não falava abertamente assim com ele, sabe? Então por isso que só que a parte aqui foi colocada pelo homem também, do Espírito Santo, para novamente colocar que Jesus era Deus, Filho de Deus, então um Deus. E em cima de Jesus eles queriam colocar o jugo em cima dos homens, né? A árvore e seus frutos. Ou fazei a árvore boa e a seu fruto bom, ou fazei a árvore mal e seu fruto mal. Porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Então tudo que você tem no teu coração, a boca vai falar, vai se pronunciar. O homem bom tira boas coisas do seu bom tesouro, que é o que ele tem na mente e no coração, né? E o homem mau e o homem mau do mau tesouro tira as coisas más. Então, aquela história, né, irmão? Se você quer saber de onde é que você veio, quem era você no passado, né? Veja pelo que você tem de tesouro e qual que é o teu tesouro, né? São boas coisas ou são más coisas que você tem? Que você pensa, que você faz? Mas eu vos digo que de toda a palavra ociosa que os homens disserem, não hão de dar conta no dia do juízo. Tá vendo aqui, ó? Tudo que você falar, pensar, escrever, colocar no teu coração, tudo isso é registrado no mundo espiritual. E isto é bem verdade. Porque tuas palavras serás justificado. Porque por tuas palavras será justificado e por tuas palavras será condenado. Condenado a passar no umbral, né? Não existe inferno, né? Não vai passar no umbral. Hoje eu estava conversando com um irmão, daí perguntei para ele, né, de onde é que vem o Espírito. Daí ele falou assim, que o Espírito vem do fôlego de Deus, mas que Deus criou Adão e Eva lá no passado. E que o Espírito que Deus colocou no homem, depois da morte, volta para Deus. E na concepção nasce a alma. Então ele nasce na alma, a alma dele nasce na concepção. E daí também está bem fora porque a pessoa não sabe o que falar, fica só na Bíblia, né? Daí tem esse problema. O milagre de Jonas. Daí eu tenho no vídeo o canal lá que fala sobre a evolução do espírito. Dá uma olhada lá se o irmão quiser. O milagre de Jonas. Então, alguns dos escribas e dos fariseus tomaram a palavra dizendo: Mestre, quiséramos por tua parte algum sinal. Daí eles pedindo sinal para Jesus. Mas ele lhes respondeu e disse: Uma geração má e adúltera pede um sinal, porém não se lhe dará outro sinal senão a do profeta Jonas. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de uma baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Os ninivitas ressurgirão no juízo como uma geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que está aqui quem é mais do que Jonas, Jesus, né? A rainha do meio-dia se levantará no dia do juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. Eis que está aqui quem é mais do que Salomão, a rainha do Egito, né? Que veio ter com Salomão no passado, na Cleópatra. E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso, e não o encontra. Então diz: voltarei para a minha casa, de onde saí. E voltando, a acha desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos do que ele, e entrando
habitam ali, e são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração. Então ele está falando assim, milagre de Jonas, né? Jonas veio 3 dias, 3 anos da barriga, no ventre da baleia, foi lá em Nínive, que não queria ir, né? Mas estava fugindo e a baleia pegou ele. Aí ele voltou para lá. Não sei dizer se isso é verdade, se é mentira, né? Daí fala sobre Salomão, da rainha Cleópatra, que foi ver Salomão, mas Jesus era maior que tanto Jonas quanto Salomão. Aqui Jesus fala dos espíritos, né? Que quando você quer servir a Deus, isso é uma verdade. Eu não sei se é 7 espíritos. Isso aqui provavelmente o homem colocou, não sei se Jesus colocou, não dá para ter certeza. Mas eu sei assim que quando você faz a vontade de Deus, você faz a obra, você vira um pastor, vira um padre, né? Vira um ministro, tá na Umbanda, no Candomblé, no Espiritismo, né? E você tá na frente, e você tá fazendo a vontade de Deus, e Deus tá abençoando, e você, por briga ou por alguma coisa, você larga a mão e você para de fazer. Não que venha assim, não necessariamente então aquele que saiu voltou, ou que quando Deus cria, eu não acredito nisso também, que quando Deus cria o homem, porque isso já foi falado em outros livros, né, que tem uma parte da Bíblia que quando Deus cria o homem, Deus dá um espírito mau para ele, que está nele aqui, né, que está dizendo aqui. E que quando ele aceita as coisas boas de Deus, aquele espírito sai, mas se ele deixa, vem ele mais 7. Não é que vem ele mais 7, vem ele mais um monte de gente, um monte de espírito. Não é só 7, é muito mais, pode ocupar muito mais na tua aura, em você. Se você larga a mão de fazer as coisas de Deus, e aí você está fazendo as coisas de Deus e você deixa, e você cai no umbral, aqueles espíritos lá no umbral vão judiar bastante de você. Por isso que quem serve a Deus tem que tentar ir para frente sempre, né? Nunca voltar para trás, porque voltar para trás, cair no umbral de novo, vai ser judiado. É mais ou menos isso que Jesus quis dizer, mas eu não sei se ele falou assim de 7 espíritos, se foi ele que falou. Porque isso aqui está muito contra assim, o que está na palavra de Deus, sabe? Isso aqui é mais crença, é mais coisa assim, eu não sei. Para mim, eu acho que Jesus não falou essa parte aqui. Talvez essa parte de cima, mas essa parte aqui que sai 7, entra um, tem um. Porque quando Deus cria um espírito simples e ignorante, tá lá como é que Deus cria o espírito. Se você fazer as coisas de Deus, conforme a sua vibração, se a sua vibração for alta, nenhum espírito vai chegar perto de você baixo. A partir da hora que você baixa a sua vibração, o espírito baixo vai chegar, e não só um. Se você gosta de sexo, quantos espíritos forem, eles vão chegar aproximado de você. Se você gosta de vício, da cachaça, se você passa os outros para trás, se você é corrupto, se você é um político corrupto, se você é um artista que leva as pessoas a dar maus conselhos, um influencer no YouTube, você dá maus conselhos, você vai acertar, fazer seus acertos por causa disso. E aí vai ter um monte de espírito que tem a mesma vibração que a tua, vai chegar perto de você, muito mais que 7. Então eu acredito que Jesus não falou essa parte aí. Mas que cabe sim. Mas não é só 7, são vários. A família de Jesus. E falando ele ainda à multidão, eis que estavam fora sua mãe e seus irmãos, pretendendo falar-lhe. Muitos falam que mãe de Maria não teve outros filhos, né? Tá aí, tá falando aqui. Daí fala assim, mas a palavra, mas naquela época falava de irmãos quem não é. Não, irmãos, tá claro aqui, tem outros livros que falam que Maria teve outros filhos e filhas de José. E Jesus foi filho de José também. E disse-lhe, continuando aqui, né? Eu vou voltar aqui. A família de Jesus. E, falando ele ainda à multidão, eis que estavam fora sua mãe e seus irmãos, pretendendo falar-lhe. Então ele já está dentro de algum lugar, né? Suas irmãs, seus irmãos estavam lá fora. E disse-lhe alguém, eis que estão ali fora tua mãe e teus irmãos, que querem falar-te. Porém, ele respondendo, disse ao que lhe falara, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Esse é famoso, né? E estendendo sua mão para os seus discípulos, disse, eis aqui minha mãe e meus irmãos, porque
qualquer que fizer a vontade de meu Pai, que estás nos céus, este é meu irmão e minha irmã. Jesus falava assim porque é aquele que faz a vontade de Deus, né? Porque todos nós somos espíritos livres, né? Nós podemos escolher nosso caminho pelo livre-arbítrio. Então, pelo teu livre-arbítrio, você pode escolher para onde é que você quer ir, para o lado direito, para o lado esquerdo, né? Então, só para ver, eu não falei, né? Mas a blasfêmia dos fariseus estava no capítulo 12, versículo 22. A árvores e seus frutos, capítulo 12, versículo 33. O milagre de Jonas, capítulo 12, versículo 38. E a família de Jesus, capítulo 12, versículo 46. Já está dando o horário. Quero ver se essa parábola do semeador ela é muito grande. É grande, não dá nem para começar agora, não, porque senão são 15 já. Então paramos aqui, irmão, a família de Jesus. Então Jesus falava, né? Quem é meu pai e minha mãe são aqueles que fazem a vontade de Deus. Então a mãe de Jesus teve realmente, né? Teve outros filhos, Maria teve outros filhos com José. Porque lembre-se, irmãos, todos como eles, nós também estamos no esquecimento. Se você ler o livro de Siddhartha Gautama, você vai ver o Buda, né? Você vai ver Buda chinês, você vai ver que todos estão no esquecimento. Todos que vêm para cá estão no esquecimento. É para todos isso, né? Jesus teve lá um vislumbre grandioso no deserto e foi aquilo, e ele continuou falando aquilo lá, ele tinha inspiração do que ele tinha que falar. Mas não que aparecia as pessoas, ele falava, pelo menos até agora, não tem nada nesse sentido, né? Vamos ver mais pra frente que ela vai falar nesse sentido. Mas nessa parte Jesus falava, né, que a sua mãe e seus irmãos são aqueles que fazem a vontade de Deus. Muitas vezes você tem que deixar a sua família para fazer a vontade de Deus, para ir atrás, né? Se as pessoas da sua família não concordam com aquilo que você faz e você acha que é uma coisa boa, você está fazendo as coisas para Deus, você sente, você tem inspiração, então você deve fazer a vontade de Deus, né? E seguir em frente. Tá bom, irmãos? Então paramos aqui. Deus abençoe, irmãos, a todos e a paz de Deus.